A realidade muitas vezes nos coloca diante de barreiras difíceis de superar, como o muro do talento. Existem também os muros da própria raça e as barreiras que guardamos no fundo do nosso coração. Essa é a jornada de um jovem que passou a vida inteira construindo suas próprias barreiras para se proteger. De repente, uma garota misteriosa diz que vai mostrar algo especial e pede para ele prestar bastante atenção. O garoto fica completamente chocado com o que está prestes a presenciar bem diante de seus olhos. Uma jovem guerreira loira surge canalizando um poder elétrico devastador concentrado em seus punhos. Um monstro gigantesco e assustador avança com tudo contra a barreira brilhante que protege os dois. Ela grita para iniciarem o contra-ataque e avança com toda a sua força, destruindo a própria proteção. O protagonista incentiva a companheira gritando com determinação para ela ir com tudo para cima do inimigo. A jovem voa na direção do enorme monstro, canalizando toda aquela energia destrutiva para o golpe final. Ela desfere um ataque devastador carregado de eletricidade que atinge o adversário em cheio. O golpe poderoso finalmente atravessa todas as barreiras, abrindo um caminho de vitória para o futuro. Toda essa loucura contrasta com a calmaria do lado de fora de um colégio comum durante um dia ensolarado. O jovem entra tranquilamente na sala de aula enquanto percebe uma movimentação estranha acontecendo ali perto. Minato escuta um pedido desesperado de socorro, vindo de um dos cantos daquela sala de aula. Um valentão de cabelos vermelhos está aplicando um golpe sufocante em um estudante indefeso que sofre calado. Minato apenas observa aquela cena covarde em silêncio absoluto, sem esboçar nenhuma reação imediata. O valentão de cabelos vermelhos se vira visivelmente irritado com a aproximação de quem ousa atrapalhá-lo. Minato range os dentes, demonstrando toda sua frustração diante daquela injustiça que está presenciando. Ele decide dar as costas e diz que não é nada, mas o valentão manda que ele espere um instante. É nesse momento que um garoto loiro surge de repente e segura firmemente o braço do agressor. As garotas da classe começam a vibrar de alegria ao verem que o popular Kira intervém na situação. Kira encara o valentão de forma séria e exige pela enésima vez que ele pare de atormentar os outros. O agressor tenta disfarçar a maldade, dizendo que era apenas uma brincadeira boba com o colega de classe. O valentão se retira furioso enquanto as garotas cercam o herói loiro, com vários elogios apaixonados. Minato se lembra de quando tentou ajudar no passado e acabou sendo culpado por piorar toda a situação. Ele se recorda do garoto chorando no chão e reclamando que a intromissão dele só deixou as coisas muito piores. Naquele dia, o jovem ficou completamente sem reação ao perceber que sua boa intenção causou tanta dor. Tudo o que ele queria era impedir aquela covardia e proteger o amigo, mas seu esforço foi em vão. De volta ao presente, uma garota de cabelos escuros se aproxima dele com um sorriso simpático no rosto. Ela chama o protagonista pelo sobrenome Akabei, demonstrando preocupação com o estado em que ele se encontra. O jovem se assusta com a presença repentina dela e tenta disfarçar o nervosismo daquele momento. Shinomiya comenta de forma brincalhona que ele parece pálido como se tivesse acabado de abrir a caixa de Pandora. Minato gagueja um pouco e responde timidamente que as coisas não estão tão ruins quanto parecem. A garota se despede com um olhar gentil, dizendo que fica mais aliviada ao saber que ele está bem. Ela então caminha para se juntar ao grupo barulhento que continua bajulando o herói da turma. Minato se convence de que ignorar a situação é o melhor caminho, pois ajudar nunca traz nada de bom. Ele se senta sozinho pensando que apenas pessoas especiais são heróis e que se afastar é a escolha correta. Enquanto isso, o herói da escola continua sorrindo cercado de amigos e aproveitando toda aquela atenção. De tempo em tempo, a sala inteira começa a tremer violentamente, assustando todos os estudantes presentes. Minato se levanta assustado segurando sua carteira e se perguntando se aquilo se trata de um forte terremoto. Um gigantesco círculo mágico dourado e brilhante surge misteriosamente no chão, engolindo toda a sala de aula. O brilho intenso começa a consumir o ambiente e todos os alunos sentem que estão sendo puxados por aquela luz. Passado o susto inicial, o protagonista começa a abrir os olhos lentamente para tentar entender o que houve. Todos os jovens se deparam caídos no tapete vermelho de um luxuoso salão de um castelo medieval desconhecido. A confusão toma conta do grupo de estudantes que não faz a menor ideia de como foram parar naquele lugar. No topo da escadaria, um rei imponente observa a turma, com tranquilidade, ao lado de seu conselheiro real. O soberano dá as boas-vindas aos estudantes com um sorriso e agradece a todos por terem atendido ao chamado. Ele os chama de heróis de outro mundo e pede encarecidamente que emprestem sua força para salvar seu reino. Os jovens ficam chocados e começam a cochichar entre si, percebendo que foram vítimas de uma invocação mágica. Kira toma a liderança da situação e pede em voz alta para que todos os seus colegas de classe se acalmem. Ele se apresenta como representante da classe e assume a responsabilidade de falar em nome de todo o grupo. O rei fica bastante impressionado com a postura firme e a coragem daquele jovem diante de uma situação tão incomum. Em seguida, o monarca se vira para seu conselheiro chamado Thor e ordena que ele explique todos os detalhes do ocorrido.
Thor faz uma reverência respeitosa e começa a se explicar, revelando que ele foi o grande responsável pela invocação. O conselheiro revela que aquele mundo se chama Elasphere e que atualmente está à beira de uma destruição completa. Ele explica que monstros terríveis e demônios devoradores de humanos liderados pelo terrível Rei Demônio ameaçam a todos. Os guerreiros daquele reino lutaram desesperadamente, mas não foram páreos para o poder esmagador das forças inimigas. Por conta dessa terrível ameaça, eles decidiram usar a magia proibida para invocar todos os estudantes ali presentes. O mago explica que durante a travessia entre os mundos habilidades únicas e muito poderosas despertaram em cada um deles. Ele implora de forma dramática para que os jovens usem esses novos poderes extraordinários para salvar o reino dele. Kira compreende a situação, mas questiona intrigado sobre o que realmente seriam essas tais habilidades especiais mencionadas. Thor levanta o braço e apresenta uma brilhante esfera de cristal azulada que servirá para avaliar o poder deles. Ele explica que as habilidades são poderes únicos que refletem a própria alma e que servirão para erradicar os demônios. O mago pede para Kira dar o primeiro passo e colocar a mão sobre a esfera para revelar seu verdadeiro potencial. No momento em que o jovem toca o cristal, uma luz dourada e extremamente intensa explode, assustando todos ao redor. Thor fica maravilhado e revela que a habilidade de Kira possui o extraordinário poder do flash de luz. Ele explica que essa técnica manipula a luz para dissipar as trevas, sendo uma habilidade perfeita para um verdadeiro herói. Kira testa seu novo poder, se movendo em uma velocidade inacreditável que deixa apenas um rastro brilhante para trás. O jovem surge no alto empunhando uma lâmina de pura energia dourada, demonstrando toda a sua agilidade formidável. Ele pousa com elegância e sorri satisfeito ao compreender finalmente como funciona o poder de sua nova habilidade. Os outros estudantes ficam extremamente empolgados e correm na direção do mago pedindo para serem os próximos avaliados. Um a um, os jovens começam a testar seus novos talentos manifestando chamas, rajadas de vento e eletricidade pura. O conselheiro real, então, convoca a próxima pessoa a se aproximar para que sua habilidade secreta seja revelada. A jovem Shinomiya dá um passo à frente com seriedade e coloca sua mão sobre a brilhante esfera azul de avaliação. Thor observa atentamente as runas mágicas brilhando no cristal enquanto realiza a leitura do poder espiritual dela. O mago abre um enorme sorriso surpreso e afirma em voz alta que o resultado ali é verdadeiramente impressionante. Ele revela que ela despertou uma habilidade rara do tipo sábio que permite dominar magias extremamente complexas. Todos comentam que já esperavam tamanha genialidade da jovem rica, enquanto Kira se pergunta se todos já foram avaliados. Minato observa em silêncio toda aquela comemoração, enquanto a bela jovem caminha de volta para junto do grupo. Ao passar ao lado dele, ela diz com gentileza que agora é a vez dele de descobrir qual é o seu novo poder. O protagonista se pergunta se essa habilidade misteriosa finalmente lhe dará a chance de mudar quem ele realmente é. Sob os olhares curiosos de seus colegas de classe, Minato caminha determinado em direção ao Conselho Real e sua esfera. Ele estende a mão direita em direção ao cristal brilhante, sentindo o coração bater mais forte de tanta ansiedade. O jovem toca firmemente a superfície gélida da esfera de avaliação, esperando que alguma grande mágica aconteça ali. Para a surpresa de todos, o cristal permanece completamente apagado sem emitir sequer uma única faísca de energia mágica. Bastante confuso e apreensivo com o silêncio do mago, o garoto pergunta o que houve com seu poder especial. De forma fria e direta, o conselheiro revela que ele simplesmente não possui nenhuma habilidade especial despertada. O mago reitera de maneira dura que não há absolutamente nada dentro do jovem e começa a proferir um veredicto cruel. Com um olhar assustador, ele diz sem nenhuma piedade que o protagonista é apenas um completo incompetente naquele mundo. Minato fica paralisado de choque enquanto escuta os sussurros cruéis e as risadas debochadas de seus antigos colegas. O jovem cai de joelhos no tapete vermelho sem conseguir acreditar que continua sendo o mesmo fracassado de antes. O mago ignora a tristeza do garoto e anuncia que o processo terminou, já que todos os outros receberam seus poderes. O rei então toma a palavra para dar andamento aos planos reais de iniciar a grande campanha contra o terrível Rei Demônio. O monarca promete solenemente que assim que o terrível líder dos demônios for derrotado, grandes recompensas serão dadas. Ele garante que todos os jovens heróis terão direito a honra eterna, riquezas infinitas e um poder inimaginável. Os garotos ficam extremamente animados com a promessa de conseguir tudo o que desejarem após o fim daquela grande guerra. O conselheiro reforça o pedido dramático, afirmando que aquela é a única esperança de salvação para o futuro de As. Ele estende a mão e pergunta com seriedade se todos ali aceitam fazer a promessa solene de lutar ao lado do reino. Kira e os outros alunos trocam olhares cúmplices e concluem que a única alternativa que restou para eles é lutar. Kira se empolga com seus novos poderes e incentiva os colegas de classe a lutarem juntos contra a ameaça demoníaca. O conselheiro agradece pela ajuda e os conduz para fora do palácio para apresentar os perigosos demônios reais. Ele caminha de forma confiante, guiando o grupo de estudantes através dos longos corredores daquela enorme fortaleza.
Eles chegam a uma enorme arena de batalhas onde um demônio terrível está preso em uma jaula vigiada por guardas. O mago explica que aquelas criaturas ferozes são os inimigos que os jovens enfrentarão usando as suas novas habilidades. Um de seus colegas de classe mais forte se mostra bastante confiante e diz que quer logo testar seus poderes em combate. De repente, o monstro aprisionado solta um rugido assustador, fazendo os olhos vermelhos brilharem de pura fúria. A fúria repentina do monstro enjaulado assusta os estudantes, que dão alguns passos para trás completamente apreensivos. Nesse momento, Minato percebe algo estranho no céu e olha para cima avistando uma silhueta misteriosa se aproximando. O garoto fica assustado com aquela aparição repentina e aponta para o céu sem entender o que está acontecendo. Uma horda de cavaleiros demoníacos montados em criaturas aladas invade a arena, iniciando um ataque surpresa brutal. O valentão se gaba achando que é apenas um tutorial fácil de jogo e avança sozinho, afirmando que vai dar um jeito. Ele ativa sua habilidade que aumenta drasticamente a musculatura de seu braço, tornando seu golpe absurdamente destrutivo. Em um piscar de olhos, um dos inimigos alados passa em alta velocidade e decepa o braço do valentão de forma brutal. O agressor fica completamente horrorizado e sem reação ao perceber a terrível realidade daquele combate sangrento. O pânico se espalha rapidamente entre os estudantes, enquanto Kira tenta desesperadamente manter a ordem em meio ao caos. Uma guerreira elfa de cabelos azuis surge voando em sua montaria, empunhando uma espada mágica de luz devastadora. Ela foca seu olhar frio diretamente em Minato, que está totalmente paralisado no meio da arena, sem conseguir se mover. O protagonista se desespera ao perceber que sua vida corre perigo naquele lugar bizarro sem que ele possa fazer nada. O jovem se encolhe no chão e clama em desespero, dizendo que não quer morrer daquela forma trágica e humilhante. Um corte brilhante de pura energia azul cruza o ar em direção ao jovem indefeso, ameaçando acabar com sua vida. A guerreira alada passa pelo garoto e decide olhar para trás para verificar o resultado de seu ataque impiedoso. Seus olhos brilhantes e misteriosos se fixam na figura do protagonista, que milagrosamente sobreviveu àquela investida. Minato continua encolhido no chão, tremendo de pavor, mas percebe que nenhum arranhão foi feito em seu corpo. Os dois trocam olhares confusos em meio à poeira da batalha, sem entender direito o que acabou de acontecer ali. A guerreira misteriosa decide recuar com sua montaria, deixando o rapaz completamente intrigado com aquela atitude dela. Toda a horda de demônios alados começa a bater as asas e se afasta rapidamente, voando de volta para os céus abertos. Kira se aproxima do protagonista, estendendo sua mão brilhante para iluminar o local e garantir que tudo está seguro. Em vez de ajudar o loiro, encara o garoto com profundo desprezo e manda que aquele peso morto saia logo do caminho dele. Minato engole seco e range os dentes, sentindo a humilhação de ser tratado como um lixo inútil diante de todos. Ele observa em silêncio os heróis da classe correndo para ajudar os feridos, enquanto ele continua largado no chão. Toda aquela situação caótica e violenta se transforma em um pesadelo real e traumatizante para os jovens estudantes. O ambiente pacífico da escola foi completamente destruído e substituído por uma dura realidade de dor e desespero. Há poucas horas a rotina deles era normal, mas agora o destino de todos mudou drasticamente para sempre. O protagonista se sente extremamente frustrado por ser o único sem poderes e incapaz de fazer qualquer diferença ali. Os corpos caídos dos guardas reais e o rastro de destruição mostra que aquele mundo não poupa a vida de ninguém. Kira observa os monstros fugindo pelos céus e pragueja de raiva por não ter conseguido derrotar todos os invasores. Mesmo machucado e com o rosto sangrando, o jovem prodígio se recusa a aceitar aquela primeira derrota amarga. Ele olha para os colegas caídos e feridos se perguntando se os demônios decidiram poupar a vida deles de propósito. Thor fica pensativo, desconfiando que os inimigos sabiam da ausência dos cavaleiros, enquanto Kira pede ajuda médica urgente. O conselheiro real finalmente sai do transe e ordena em voz alta que tragam a equipe de curandeiros imediatamente. No entanto, o mago estreita os olhos ao perceber um detalhe intrigante sobre um único sobrevivente intocado. Minato permanece de pé no centro do salão, sem apresentar nenhum arranhão sequer, enquanto todos ao redor sofrem de dor. O protagonista percebe os olhares pesados direcionados a ele e fica confuso, sem entender o motivo de tanta hostilidade. O valentão, seu braço avança enfurecido e agarra o colarinho de Minato, descontando toda a sua dor e ódio acumulados. Ele grita acusando o garoto de ter usado os próprios colegas como escudo humano para se salvar de forma covarde. Tomado pela fúria, o rapaz joga o protagonista no chão com violência, sem dar nenhuma chance de defesa para ele. O agressor esbraveja, chamando o garoto de covarde e dizendo que ele deveria ter servido de escudo, já que não tem poderes. Minato tenta se explicar desesperadamente, mas os gritos de ódio dos outros estudantes calam sua voz imediatamente. A classe inteira se volta contra o jovem com olhares cheios de desprezo, desejando que ele simplesmente suma dali. Minato se ajoelha desesperado, enquanto percebe que todos os seus colegas agora o odeiam profundamente.
De repente, uma luz misteriosa e brilhante surge bem acima da cabeça do rapaz assustado. Kira aponta sua espada de pura energia dourada diretamente para o pescoço de Minato, de forma ameaçadora. O herói da turma afirma friamente que aquela é a decisão de todos e que ele mesmo irá punir o covarde. Minato tenta implorar por sua vida, mas o líder loiro se recusa terminantemente a ouvir as desculpas de um covarde. Kira ordena friamente que ele desapareça dali e ergue sua arma mágica, pronto para dar o golpe de misericórdia. No entanto, uma voz questiona o loiro perguntando se ele realmente tem a coragem de cometer um assassinato ali. É a jovem Shinomiya que intervém de maneira calma e chama a atenção de Kira antes que ele faça uma grande besteira. Ela alerta seriamente que ele se tornará um assassino impiedoso se decidir derramar o sangue de seu colega. O loiro disfarça a raiva com um sorriso sem graça e diz que na verdade ele não pretendia chegar a esse extremo. Ele muda de ideia e decreta em voz alta que o rapaz está oficialmente expulso daquela classe de heróis. Os outros alunos concordam gritando enfurecidos para que o protagonista dê o fora dali o mais rápido possível. O mago Thor dá um passo à frente dizendo que se aquela é a vontade de todos, ele mesmo cuidará do destino do jovem. Ele finge lamentar a situação, mas afirma que a presença de um inútil prejudica gravemente o moral dos guerreiros. O conselheiro revela que irá banir o protagonista, enviando o rapaz diretamente para a terrível masmorra do lixo. Ele explica de forma sarcástica que o local é um lixão infestado de feras perigosas, onde o jovem poderá se divertir. O mago agarra o garoto e sussurra de forma sádica que aquela será a última e definitiva viagem dele naquele mundo. Thor ativa um círculo mágico sob os pés do garoto, enquanto a tormenteira continua gritando palavras de ódio. O mago revela sua verdadeira natureza sombria ao afirmar friamente que não pode deixar nenhuma ponta solta escapar. Com um sorriso cruel, ele deseja de forma irônica boa sorte para o garoto tentar sobreviver naquele inferno. Sem qualquer piedade, o conselheiro real empurra o jovem indefeso diretamente para o centro do portal de teletransporte. O rapaz grita em desespero enquanto sente seu corpo ser puxado e consumido pela forte luz mágica do banimento. A mão do garoto desaparece completamente no brilho dourado, selando de vez o terrível destino que o aguarda. O portal se fecha completamente e o mago finge limpar as mãos, como se tivesse acabado de se livrar de um estorvo. Os estudantes sobreviventes começam a comemorar alegremente a partida do rapaz, que consideravam um fardo inútil. Shinomiya é a única que observa aquela celebração barulhenta com um olhar de profunda desconfiança e tristeza. Ela desvia o olhar, discretamente sentindo que algo muito errado e injusto acabou de acontecer bem ali. Ele despenca de um portal no teto e cai violentamente no chão frio da masmorra escura. Completamente sozinho no corredor escuro, o rapaz mal percebe que uma criatura monstruosa já o espreita de perto. O monstro bípede, com enormes dentes afinados e garras afiadas, fixa seus brilhantes olhos vermelhos na presa fácil. Minato sente o suor frio escorrer pelo rosto e tenta inutilmente se convencer de que tudo aquilo não passa de um pesadelo. A fera faminta solta um urro ensurdecedor, ecoando pelas paredes gélidas daquela masmorra sinistra e perigosa. Em pânico total, o rapaz dá meia volta e começa a correr desesperadamente para tentar salvar sua própria vida. A criatura salta com agilidade implacável, destruindo os escombros de pedra enquanto persegue o jovem sem trégua. O desespero aumenta ainda mais quando ele percebe que outros monstros famintos começam a surgir dos cantos escuros. Ele se esconde atrás de uma pilastra e tampa a boca com as mãos tentando controlar sua respiração ofegante de pavor. Infelizmente, a terrível centopeia gigante surge rastejando de forma silenciosa e assustadora logo atrás do garoto. O monstro ataca de surpresa, desferindo um golpe cortante que atinge o ombro do protagonista de forma dolorosa. Gemendo de dor e segurando o ferimento sangrento, o rapaz cai no chão percebendo uma velha espada jogada ali perto. Ele junta suas últimas forças e segura o cabo daquela espada, gasta recusando-se a aceitar a morte naquele lixão. Num ato de puro instinto de sobrevivência, o garoto golpeia a criatura com toda a força que ainda lhe resta. O impacto do contra-ataque joga o rapaz longe, ferindo ainda mais gravemente contra o chão de pedra da masmorra. Ele grita de agonia ao perceber que sua força física é completamente inútil contra os monstros brutais daquele local. Completamente encurralado pelas feras terríveis, o jovem percebe com desespero que não tem mais para onde fugir. O monstro peludo ergue seu punho gigantesco e desfere um golpe esmagador na direção do garoto indefeso. Em seus últimos instantes, ele se lembra com amargura de como todos seus colegas ganharam habilidades incríveis. O jovem lamenta profundamente sua fraqueza, implorando mentalmente para ter recebido pelo menos um único poder especial. A fera faminta se posiciona acima dele, preparando-se para desferir o ataque definitivo que, tomado por uma fúria incontrolável e pelo puro medo de morrer o garoto, solta um grito ensurdecedor que ecoa pela sala. É nesse momento de desespero absoluto que uma luz azul incrivelmente brilhante e poderosa explode do corpo dele. A energia azul se solidifica em uma barreira hexagonal, protegendo o garoto do soco devastador do monstro.
A criatura fica extremamente confusa e furiosa ao ver seu ataque mortal ser bloqueado por aquela parede mística. Minato abre os olhos assustado, percebendo que está completamente seguro dentro daquela incrível redoma brilhante. O jovem se lembra de que esse mesmo fenômeno bizarro aconteceu quando ele quase foi atingido pela guerreira alada. Ele começa a compreender a situação e percebe que suas mãos estão canalizando aquela mesma energia azul misteriosa. Gotas de suor caem sobre sua mão ferida, enquanto uma nova esperança começa a surgir no fundo de sua alma cansada. O protagonista sorri de leve ao perceber que agora sabe exatamente como controlar e manifestar aquela grande força. Ele finalmente compreende que o mago estava errado e que ele possui sim uma habilidade única e muito especial. Com um olhar renovado e cheio de determinação, ele se prepara para mostrar o verdadeiro poder de sua própria técnica. O rapaz caminha lentamente na direção da besta peluda, mostrando que não tem mais nenhum medo daquele combate mortal. A fera o encara de volta com seus assustadores, olhos vermelhos brilhando com puro ódio e instinto selvagem de caça. O monstro golpeia o chão de pedra com violência, criando uma enorme onda de choque para esmagar o oponente. Em seguida, a criatura ruge alto e corre com toda a velocidade na direção do garoto para dilacerá-lo de vez. Minato ergue os braços com agilidade e começa a criar diversas seções de sua barreira azulada para se defender. Ele ativa sua proteção mágica bem na hora em que o terrível punho do inimigo está prestes a esmagar sua cabeça. O impacto do golpe contra a barreira para Digimon um som estridente e estremece toda a estrutura daquela sala escura. O rapaz desliza com agilidade pelo chão, desviando o ataque, enquanto sua barreira reflete o impacto contra a própria fera. Ele explica que sua habilidade cria barreiras sólidas capazes de usar a própria força do adversário contra ele mesmo. Contemplando a energia brilhante em seus dedos, o jovem se sente pronto para enfrentar qualquer desafio que vier pela frente. Ele jura para si mesmo que usará esse poder para provar que todos os seus antigos colegas de classe estavam errados. Encarando as inúmeras feras famintas que o cercam na escuridão, o garoto promete que sairá vivo daquela masmorra terrível. Longe dali, uma jovem guerreira com uma capa vermelha observa de cima de um penhasco a enorme árvore sagrada no horizonte. Ela escuta um barulho estranho vindo da floresta e resmunga incomodada com a repentina falta de silêncio daquele local. De volta à masmorra, Minato caminha pensativo por cima de dezenas de monstros derrotados que começam a desaparecer no ar. O jovem finalmente alcança o fim daquele labirinto escuro e estende os braços em direção a uma saída muito brilhante. Com um sorriso de alívio estampado no rosto machucado, ele comemora o fato de estar finalmente saindo daquele pesadelo. Ele atravessa os portões de pedra da ruína e se depara com uma imensa e densa floresta sob o céu noturno estrelado. O rapaz respira o ar puro da noite, sentindo-se exausto, mas extremamente grato por ter sobrevivido àquela provação. Diante de seus olhos se estende um gigantesco mar de árvores verdejantes que parece não ter fim em nenhuma direção. Ele caminha com dificuldade entre as árvores, sem perceber que um pequeno monstro anfíbio azul o observa de longe. O jovem se aproxima de um riacho cristalino e bebe a água com avidez para saciar a sede acumulada de vários dias. O pequeno monstrinho verde azulado continua encarando o intruso curioso com os hábitos daquele humano esquisito. Minato se ajoelha na margem e observa seu próprio reflexo na água limpa, lembrando-se de tudo que passou recentemente. Seus olhos brilham ao refletirem a beleza do céu estrelado, fazendo-o esquecer por um breve instante de sua dor. Ele desaba de joelhos na grama e sussurra para si mesmo que está vivo e que conseguiu superar aquele inferno sozinho. De repente, o pequeno anfíbio dá um salto certeiro e atinge as costas do garoto, fazendo-o cair de cara no chão úmido. Felizmente, sua habilidade de barreira reage instantaneamente e o envolve em uma bolha protetora que absorve o golpe. Ele olha para a redoma azulada e reconhece que estaria completamente perdido se não fosse por esse seu incrível poder. O rapaz reflete que sua técnica permite criar várias barreiras de tamanhos diferentes de acordo com sua necessidade. Ele faz alguns testes manifestando várias pequenas barreiras e percebe que existe um limite para a quantidade simultânea. Deitado na grama, ele pensa se os seus antigos colegas finalmente o aceitariam se pudessem ver sua nova força de combate. Imagens do rosto de Shinomiya e dos olhares cheios de ódio de seus antigos companheiros passam por sua mente atribulada. Ele solta uma risada amarga e percebe a tolice de seu pensamento, já que aquelas pessoas nunca se importaram com ele. O rapaz recorda as humilhações de ser chamado de covarde e inútil por pessoas que apenas o desprezavam pelas costas. Ele foca seu olhar em uma pequena flor e decide de uma vez por todas que vai seguir seu próprio caminho sozinho. Com a mente finalmente em paz, ele fecha os olhos na calmaria da floresta e se permite descansar para recuperar as forças. O sol da manhã começa a subir lentamente no horizonte, iluminando a gigantesca e imponente árvore sagrada daquele mundo. O garoto acorda sobressaltado com os olhos arregalados ao escutar um som extremamente alto ecoando bem perto dali. Ele ativa rapidamente sua bolha de proteção e tenta identificar de onde veio aquele barulho que parecia o rugido.
O rapaz cria plataformas de barreira azul no ar e sobe por elas como escadas para conseguir uma visão melhor de toda a área. Uma enorme cortina de fumaça e poeira surge no meio das árvores, indicando um combate violento entre monstros. Ele desce rapidamente de suas plataformas ao ouvir um grito desesperado de uma criança ecoando pela floresta. O rapaz corre na direção do som preocupado ao perceber que uma vida inocente corre perigo de morte bem ali. Ao chegar, ele vê uma loba gigante ferida, protegendo seu filhote de um lagarto monstruoso e extremamente musculoso. A loba encara o invasor com fúria e rosnados ferozes, mesmo estando gravemente machucada e sem forças para lutar. O monstro lagarto exala uma aura sombria e avança lentamente, sabendo que possui total vantagem naquele combate. O pequeno filhote chora de pavor, implorando pela proteção de sua mãe, que tenta se manter firme diante do inimigo. Escondido atrás de uma árvore, Minato fica chocado ao perceber que a voz infantil vinha de um pequeno monstro. O lagarto salta com ferocidade no ar, preparando suas garras afiadas para desferir um golpe fatal na loba indefesa. A mãe usa suas últimas forças para empurrar o filhote para longe, tentando salvá-lo daquele ataque devastador. O golpe brutal do réptil atinge a loba gigante com violência, fazendo-a desabar no chão coberta de sangue. Minato assiste àquela cena cruel com o coração apertado, sentindo uma enorme angústia ao ver a loba derrotada. Ele hesita e pensa em dar as costas, lembrando-se de que se intrometer na vida dos outros sempre lhe trouxe problemas. O garoto se recorda do trauma do passado, quando suas tentativas de ajudar apenas pioraram a situação para todos. Ele tenta se convencer de que querer ajudar é apenas hipocrisia e egoísmo, mas seu instinto fala mais forte. Apesar de saber dos riscos, o protagonista não consegue ignorar seu bom coração e decide agir para salvar o filhote. O monstro lagarto continua desferindo uma sequência implacável de golpes na loba indefesa caída no chão da floresta. Ela gemia de dor sem conseguir se levantar, enquanto o sangue escorria de seus múltiplos e profundos ferimentos. O filhote corre desesperado de volta para o lado da mãe, chorando alto e implorando para que ela acorde dali. O monstro reptiliano salta novamente em direção ao pequeno filhote, pronto para acabar com a vida dele, sem piedade. A garra afiada desce em alta velocidade, cortando o vento em direção ao corpinho frágil do pequeno monstrinho. De repente, Minato surge bem na frente do filhote, invocando sua barreira azul brilhante para bloquear o golpe mortal. A loba ferida assiste a tudo surpresa com a coragem do humano, enquanto o rapaz supera de vez seus traumas do passado. O protagonista grita com determinação, canalizando toda a sua energia espiritual para fortalecer o escudo azulado. O lagarto musculoso bate contra a parede hexagonal de pura energia e recua, visivelmente irritado com a interferência. A fera reptiliana pousa a alguns metros de distância, deslizando as garras na terra enquanto avalia o novo oponente. Ela encara as costas do jovem herói com um olhar confuso, sem entender o motivo de um humano arriscar a vida por elas. O garoto se vira brevemente e seus olhos se cruzam com os da loba gigante em um momento de pura empatia silenciosa. Minato sorri com sinceridade, sentindo-se feliz por finalmente ter conseguido usar seu poder para proteger alguém. De repente, o jovem arregala os olhos ao perceber uma nova ameaça vinda diretamente da criatura reptiliana. O monstro lagarto começa a acumular uma quantidade imensa de energia vermelha e destrutiva em sua boca escancarada. Ele dispara um feixe de calor devastador que corta a floresta e avança em alta velocidade na direção do garoto. O protagonista usa seu escudo de energia para conter o feixe de calor, mas sente a enorme pressão empurrá-lo para trás. O réptil divide seu ataque em múltiplos feixes menores que cercam o garoto, bombardeando o local de todas as direções. Ele cria várias barreiras ao seu redor para se defender, mas a intensidade dos disparos começa a esgotar suas forças. Um dos feixes perdidos acaba ultrapassando a defesa e atinge o filhote de loba, fazendo-o voar longe com um ganido. A mãe loba se desespera ao ver seu pequeno filhote ferido no chão, temendo pelo pior para a vida da filha. Minato percebe que eles não vão aguentar por muito tempo, enquanto a loba gigante o chama com urgência e preocupação. Uma brilhante aura verde começa a envolver o corpo da loba, enquanto ela diz que uma dívida de vida deve ser paga. Ela fixa seus olhos brilhantes no garoto, decidida a fazer o sacrifício final para garantir a segurança dele. A loba propõe chamar a atenção do monstro para dar a chance de Minato fugir carregando o filhote em segurança. O protagonista recusa o plano com firmeza, revelando que tem uma estratégia muito melhor para acabar com a luta. O lagarto dispara outro feixe avassalador de energia vermelha, mas o rapaz continua firme em sua posição de combate. Minato concentra todo seu poder mágico em suas mãos com um sorriso audacioso, pronto para devolver o ataque. Ele manifesta sua barreira variável bem na trajetória do feixe destrutivo de energia vermelha do inimigo. A energia destrutiva colide contra o escudo, gerando uma enorme reação de luz e faíscas elétricas ao redor. O monstro lagarto olha para cima confuso ao perceber que várias placas azuis flutuantes se posicionaram ao seu redor. Com um comando firme de voz, o rapaz ativa a função de reflexão de sua barreira, liberando um poder imenso. O feixe de energia vermelha ricocheteia pelas placas flutuantes e atinge o próprio lagarto com força total.
A fera ruge de extrema agonia ao ser completamente consumida pelo próprio golpe destrutivo que disparou antes. Minato cai de joelhos, exausto, mas extremamente surpresa ao perceber que realmente conseguiu vencer o monstro. Ele observa suas mãos brilhantes e percebe que sua habilidade defensiva tem muito mais utilidades do que imaginava. O rapaz se aproxima lentamente da loba gigante que continua caída no chão, respirando com muita dificuldade. A loba percebe que seu fim está próximo e confia o destino de seu pequeno filhote ao bondoso jovem humano. Em um último e emocionante apelo, ela implora para que o protagonista proteja e cuide do pequeno órfão. Logo em seguida, o corpo da loba se desfaz completamente em lindas partículas verdes que sobem em direção ao céu. Minato derrama lágrimas de frustração ao perceber que mais uma vez não foi forte o suficiente para salvar uma vida. Ele recolhe o pequeno filhote machucado em seus braços e decide que precisa tratar daquelas feridas imediatamente. O jovem olha ao redor, torcendo silenciosamente para encontrar alguma cidade ou vilarejo habitado bem próximo dali. De repente, pequenas esferas de luz dourada surgem no ar flutuando de maneira misteriosa como se quisessem guiá-lo. O protagonista começa a caminhar pela densa floresta seguindo as luzes misteriosas com o filhote em seus braços. Ele anda por horas sem que a paisagem mude, dando a incômoda sensação de estar preso em um labirinto sem fim. De repente, o garoto para de caminhar ao avistar uma clareira se abrindo bem diante de seus olhos atentos. Seus olhos brilham de alegria ao enxergar um vilarejo habitado no horizonte logo após a saída daquela floresta. Empolgado com a descoberta, ele começa a correr ladeira abaixo, apressando o passo para conseguir ajuda médica. No entanto, o jovem é surpreendido quando um grupo de guerreiros locais surge de repente, bloqueando o caminho dele. O líder dos aventureiros o encara com extrema surpresa e pergunta de onde o rapaz acabou de surgir tão de repente. Eles explicam que aquela é a Floresta do Sem Retorno, de onde ninguém jamais conseguiu sair com vida até hoje. Minato fica chocado ao descobrir a periculosidade do lugar de onde acabou de escapar sem sofrer grandes danos. Ele ignora o espanto dos homens e pergunta se eles teriam alguma poção de cura que pudessem ceder para o filhote. O guerreiro careca exibe um frasco de cura, mas os outros começam a cochichar reparando nas vestes esquisitas dele. Os homens comentam desconfiados que o rapaz não se veste como um aventureiro comum daquela região. O líder do grupo abre um sorriso malicioso e avisa que a poção de cura não será entregue de graça para ele. Minato concorda com a condição, mas lamenta não possuir absolutamente nenhum item de valor para oferecer em troca. É nesse momento que o guerreiro foca o olhar em algo brilhante que o protagonista carrega consigo no bolso. Ele mostra uma brilhante pedra de âmbar dourada que encontrou pelo caminho, despertando a ganância dos homens. Os mercenários avançam os braços com os olhos brilhando ansiosos para colocar as mãos naquela joia rara. De repente, a garota misteriosa de capa vermelha surge no local e questiona se o rapaz enlouqueceu de vez. Ela interrompe a negociação, revelando que aquela pedra dourada é uma seiva altamente concentrada de uma árvore de âmbar. A jovem explica em detalhes a raridade do valioso ingrediente místico que escorre apenas das árvores mais sagradas. Ela ressalta com autoridade que aquele item se trata de um ingrediente extremamente raro classificado como Rank S. A jovem afirma que trocar algo tão valioso por uma poção barata de cura é uma injustiça sem tamanho para o rapaz. Os aventureiros sacam suas armas irritados com a intromissão da garota que acabou de estragar o golpe deles. O ladino do grupo lambe os lábios com malícia, admirando a beleza física da garota que ousa desafiá-los. Ela apenas os encara com tédio e desprezo, ignorando os comentários vulgares e desrespeitosos daquele bando de idiotas. O ladino avança com velocidade tentando atacá-la, enquanto Minato assiste a tudo bastante apreensivo. Com uma agilidade impressionante, a jovem desvia do ataque e se prepara para dar uma lição inesquecível nos agressores. Ela gira o corpo e desfere um chute de extrema potência que corta o vento em direção aos meliantes. Em poucos segundos, ela nocauteia todos os 3 mercenários com uma facilidade e força física assustadoras. O líder dos aventureiros recua trêmulo e apavorado ao perceber que eles não têm a menor chance contra ela. Ela se move como um burrão, esquivando-se do último ataque do líder com extrema facilidade e elegância. A jovem aplica um soco devastador que joga o grandalhão no chão, derrotando definitivamente o bando de criminosos. Ela limpa a poeira das mãos de forma imponente, resmungando que já está cansada de espancar covardes como eles. Minato observa se afastar impressionado com o fato de ela ter derrotado 3 homens armados, usando apenas as mãos. Ela dá um conselho ríspido para ele não confiar em estranhos tão facilmente e o rapaz pede desesperado para que espere. Ele agradece de coração pela ajuda, querendo retribuir o favor, mas ela afirma friamente que não quer fazer amigo. O garoto se desculpa sem jeito enquanto o filhote em seus braços solta um ganido fraco de dor, chamando a atenção dela.
Ele abraça o pequeno monstrinho com carinho, prometendo que vai salvá-lo, custe o que custar, fazendo a jovem parar. A garota solta um longo suspiro de frustração, demonstrando que seu lado bondoso acabou amolecendo diante daquela cena. Ela decide ajudá-los e diz para o rapaz segui-la até sua casa, salvando o dia daquele pequeno e ferido filhote. Eles chegam ali no vilarejo medieval sob o céu alaranjado, marcando o início de uma nova jornada. Dentro da taverna, Liana fica chocada ao saber que o rapaz conseguiu atravessar sozinho um local tão perigoso. Minato decide contar a verdade e revela que veio de um outro mundo após ser invocado por magia. A garota cuida do filhote com carinho e reage com naturalidade, deixando o protagonista confuso com a calmaria dela. Ela explica que pessoas de outros mundos surgem por ali com frequência, revelando que eles não são os únicos. O filhote se mexe na mesa e balbucia chamando pela mãe, deixando Liana completamente surpresa com a fala da criatura. O pequeno monstrinho finalmente abre os olhos com um olhar doce, indicando que está bem melhor de saúde. O filhote reconhece o protagonista e agradece com carinho por ele ter arriscado a vida para salvá-lo na floresta. Em seguida, o pequeno monstrinho foca seu olhar tristonho nos dois, lembrando-se da trágica partida de sua mãe. Minato abaixa a cabeça com tristeza, confessando que infelizmente não foi forte o bastante para salvar a loba gigante. Ele pede sinceras desculpas à criatura, enquanto grossas lágrimas começam a brotar nos olhinhos do filhote órfão. O pequeno animalzinho deita a cabeça soltando um ganido baixinho e chorando de saudade de sua amada progenitora. Liana observa aquela cena triste com compaixão, lamentando profundamente a perda precoce sofrida pela pequena criatura. Ela termina de organizar os medicamentos e pergunta ao protagonista como ele está se sentindo após receber os curativos. O pequeno filhote se levanta bem recuperado e agradece educadamente a jovem por ter tratado de seus ferimentos. Liana retribui o carinho com um sorriso extremamente doce e gentil, derretendo-se pela fofura do pequeno monstro. Minato agradece novamente por toda a ajuda e percebe que ainda não se apresentou formalmente para sua salvadora. A guerreira faz uma pose imponente e se apresenta como Liana, rindo, perguntando em seguida o nome do garoto. O protagonista sorri de leve e responde com simpatia que seu nome verdadeiro é Minato Okabe. Ele pergunta ao filhote se ele tem um nome, mas a criatura diz que por ser apenas uma fera selvagem nunca recebeu um. Liana fica pensativa tentando identificar qual é a espécie mágica daquele monstrinho fofo tão diferente de tudo. Ela começa a cruzar os braços resmungando vários nomes confusos, na tentativa de adivinhar a raça da criatura. Minato sugere batizá-la de Pomera por ela se parecer com o Lulu da Pomerânia, e a jovem acha a ideia aleatória demais. O pequeno filhote dá um salto, animado e feliz da vida, demonstrando ter gostado bastante de seu novo apelido. Ela grita de alegria, aceitando o nome de Pomera, e pede alegremente para o rapaz chamá-la assim a partir de agora. Os dois observam a empolgação contagiante do pequeno bichinho que pula de alegria de um lado para o outro na mesa. Liana solta uma risada gostosa ao ver que a mascote adorou a escolha do nome e aprova de vez a decisão dele. Minato então questiona a criatura sobre o motivo de ela e sua mãe terem sido atacadas por outros monstros da floresta. Pomera abaixa as orelhinhas com tristeza, confessando que não faz a menor ideia do motivo de tanta agressividade deles. Ela relembra que todos conviviam em paz, mas que recentemente muitos animais começaram a se tornar extremamente violentos. Minato sente uma enorme empatia por ela, percebendo que a pequena criatura perdeu a família e a casa, assim como ele. Liana desfaz o clima pensativo e pergunta diretamente como os dois pretendem fazer a partir de agora para sobreviverem. O rapaz jura para si mesmo que precisa ficar muito mais forte e que para isso necessita aprender tudo sobre aquele mundo. Ele olha com determinação para sua nova companheira, afirmando que não pode simplesmente deixá-la abandonada à própria sorte. Pomera chora de emoção e pula nos braços de Minato, chamando-o carinhosamente de mestre, sob o olhar surpreso de Liana. Ele aceita a pequena companheira com alegria no coração, enquanto a guerreira de vermelho os observa com seriedade. Liana afirma que eles vão acabar morrendo de fome sem ajuda e se oferece para ensinar o rapaz a sobreviver naquele mundo. Minato agradece imensamente, mas a jovem fica vermelha e tenta disfarçar, dizendo que só está fazendo aquilo por capricho. A noite cai sobre a taverna movimentada e as luzes quentes iluminam a rua pacífica daquele vilarejo medieval. De repente, dois antigos colegas de classe de Minato arrombam a porta de entrada com chutes, demonstrando arrogância. Eles entram rindo alto e comentando de forma debochada que estão procurando por garotas bonitas para recrutar no grupo. O dono da taverna e os poucos clientes locais observam aquela atitude prepotente com profundo incômodo e irritação. Um deles bate no balcão de forma agressiva, exigindo de maneira rude que o taverneiro apresente as melhores moças a ele. Nesse momento, uma pessoa sentada em um canto escuro, com os pés sobre a mesa, responde ao deboche deles de forma calma. Os invasores se gabam de sua posição, afirmando em voz alta que eles são os novos heróis sagrados, invocados de outro mundo. Eles sorriem com arrogância, alegando que se aquilo fosse um jogo eletrônico, eles seriam os protagonistas da história.
Do outro lado do salão, Liana observa atentamente a postura abusiva daquela dupla barulhenta com desdém e curiosidade. Minato surge vestindo um novo e imponente traje de guerreiro negro que serve perfeitamente e agrada bastante a sua mascote. O rapaz fica sem jeito ao perceber que a pedra de âmbar que ele encontrou valia dinheiro suficiente para comprar tudo aquilo. A guerreira traz mais peças de armadura e um belo escudo dourado, decidida a deixar o protagonista completamente preparado. Minato recusa educadamente o escudo, dizendo que suas roupas atuais já são mais do que suficientes para protegê-lo. Liana ri sem jeito e admite que ela mesma não usa muitos equipamentos de defesa pesados durante suas missões. Ela então decide guiar o rapaz e o pequeno monstrinho para fora da taverna rumo ao próximo destino importante. Com um belo sorriso estampado no rosto, a jovem afirma que só existe um lugar ideal para eles conseguirem missões. Utilizando caminhos movimentados, a jovem explica que o forte dos aventureiros é a lucrativa exploração de masmorras. A exploração de masmorras antigas e perigosas é a atividade mais famosa e lucrativa para os guerreiros locais. O protagonista questiona se realmente vale a pena se arriscar nesses locais, já que os humanos de lá não usam magia. Ele fica pensativo, tentando entender como a humanidade daquele mundo prosperou sem o domínio direto de feitiços. Pomera interrompe os pensamentos do rapaz, imaginando alegremente que o segredo deve ser alguma comida muito gostosa. Liana ri da fofura do bichinho e chama a atenção de Minato, explicando que a resposta para a dúvida dele é a magia. Ela exibe uma pequena sacola mágica, revelando que qualquer pessoa comum pode utilizar a magia através de itens especiais. A guerreira estende a mão dentro do saquinho e puxa um enorme pedaço de carne assada, demonstrando o poder do item. Minato e a pequena Pomera ficam completamente surpresos com aquele impressionante truque de armazenamento espacial. Pomera salta cheia de alegria na direção da carne gigante, comemorando que sua previsão sobre comida estava certa. O rapaz compreende a utilidade das ferramentas mágicas e percebe que as masmorras devem estar cheias desses tesouros. Liana pisca para ele, confirmando que as explorações servem justamente para coletar esses valiosos aparatos místicos. Ela elogia a força do protagonista por ter saído vivo da floresta e Pomera concorda orgulhosa de seu mestre. A guerreira sorri de forma decidida, afirmando que as habilidades dele são perfeitas para o que ela precisa. Ela declara com grande entusiasmo o seu enorme sonho de se tornar a maior e mais famosa aventureira do mundo. Liana aponta de forma mandona para o rapaz, anunciando que vai permitir que ele a ajude a conquistar. Eles finalmente chegam diante do imponente e luxuoso prédio da guilda de aventureiros local do vilarejo. No entanto, ao entrarem na guilda, eles escutam gritos furiosos de alguém, reclamando sobre não poder aceitar missões. Os dois colegas arrogantes de Minato estão batendo no balcão e intimidando a recepcionista assustada da guilda. Minato os observa de longe com atenção e reconhece a dupla de arruaceiros como sendo Tezuka e Saito de sua antiga classe. Os dois eram antigos valentões da escola que acabaram sendo expulsos do time de beisebol por causarem confusões. Ele se recorda dos escândalos esportivos que os rapazes causaram antes de serem invocados para aquele outro mundo. A atendente tenta manter a calma e explica pacientemente que eles precisam de licenças oficiais para aceitarem trabalhos. Os rapazes se recusam a ouvir e gritam, afirmando que, por serem heróis sagrados, não precisam seguir regras bobas. Saito dá um soco violento no balcão, assustando a recepcionista e exigindo que ela faça o que eles mandam de uma vez. De repente, uma voz firme surge atrás deles, ordenando que parem com aquela covardia contra a funcionária da guilda. Tezuka se vira visivelmente irritado com a interrupção e questiona de forma arrogante quem ousa enfrentá-los. Os dois arruaceiros arregalam os olhos em choque ao reconhecerem Okabe vivo e vestindo roupas de guerreiro negro. Liana percebe a tensão no ar e pergunta desconfiada se o rapaz conhece aqueles dois baderneiros mal educados. Tezuka ignora Minato e foca seus olhos maliciosos na beleza estonteante da jovem guerreira de capa vermelha. Liana percebe o olhar asqueroso do rapaz e o encara com frieza e profundo desprezo, sem dizer uma única palavra. Saito comenta de forma vulgar que a garota é extremamente atraente e confessa que gostaria de tocá-la sem permissão. Tomada por uma fúria silenciosa, ela afirma de forma fria que odeia profundamente vermes insolentes como eles dois. Tezuka perde a paciência com o insulto e estala os dedos, ativando sua técnica mágica especial contra a garota. De repente, duas mãos feitas de energia mágica rosa surgem do nada, flutuando próximas ao corpo da jovem. Ela solta um grito de susto ao ver que aquelas mãos flutuantes e indesejadas estão tentando tocá-la à força. A guerreira tenta se esquivar desesperadamente daquela importunação ofensiva, sem entender a natureza da magia. Os dois arruaceiros dão gargalhadas maldosas, celebrando o sucesso daquele golpe covarde e extremamente desrespeitoso. A mão de energia continua avançando de forma abusiva, ameaçando tocar a jovem guerreira contra a vontade dela.
No entanto, a diversão de Tezuka é interrompida quando alguém segura seu pulso com extrema firmeza e força física. Minato surge com um olhar de pura fúria e o questiona se ele acha que pode fazer o que bem entender naquele mundo. O valentão se recupera do susto e solta um sorriso debochado, zombando da ousadia daquele fracassado sem poderes. Ele grita enfurecido, ativando sua técnica de esmagamento duplo para esmagar Minato de uma vez por todas. Os civis da guilda entram em pânico total e correm para salvar suas vidas ao verem os punhos gigantes de energia. Um punho colossal de pura energia rosa despenca com toda a velocidade na direção do protagonista no meio do salão. Minato ergue os braços e invoca uma barreira hexagonal azulada, que bloqueia o impacto colossal do golpe com maestria. No momento em que o punho de energia se quebra, Tezuka sente uma dor terrível em suas próprias mãos e grita de agonia. Minato explica calmamente que se a sensação tátil é transmitida pelas mãos mágicas, a dor física também seria. Saito fica extremamente furioso ao ver seu parceiro de joelhos, no chão agonizando de dor, e decide tomar uma atitude. Ele se posiciona de forma imponente, relembrando sua antiga postura de arremessador do time de beisebol da escola. O rapaz ativa sua técnica especial disparando uma rocha gigantesca em alta velocidade na direção do protagonista. Minato ergue seu escudo de energia azulada e tenta usar a função de reflexão para rebater o perigoso projétil. Ele fica chocado ao ver que a rocha ultrapassa sua defesa, revelando que o escudo não reflete ataques físicos. Saito comemora com arrogância e se prepara para desferir um novo arremesso mortal para acabar com o adversário. Ele lança outra pedra colossal envolvida em energia destrutiva que avança rapidamente destruindo o chão do salão. O protagonista foca seus olhos na ameaça e percebe que precisa usar uma estratégia diferente para conter o ataque. Ele invoca sua técnica de barreira variável, concentrando toda a energia brilhante na palma de suas mãos estendidas. Minato consegue segurar o projétil de pedra diretamente com seu escudo azulado, suportando o forte impacto com firmeza. O rapaz ativa uma nova função de desvio em sua barreira para mudar a trajetória da rocha e mandá-la para longe. A rocha ricocheteia com violência extrema e atinge os dois arruaceiros, gerando uma grande explosão no meio da guilda. A colisão gera um tremendo estrondo, levantando uma enorme cortina de fumaça e destroços de pedra por todo o salão. Quando a fumaça se dissipa, os dois valentões aparecem caídos e derrotados no chão diante de uma silhueta imponente. Minato caminha calmamente até eles e pergunta de forma intimidadora se aquele era realmente todo o poder que possuíam. O rapaz caído balbucia apavorado sem entender como um suposto fracassado, sem poderes, pôde derrotá-los com tanta facilidade. O protagonista o ergue pelo colarinho, exigindo saber o paradeiro de Kiren e do restante de seus antigos companheiros. Saito confessa trêmulo que lutar contra o Rei Demônio era perigoso demais e que por isso eles decidiram desertar. Ele engole seco temendo pela própria vida diante do olhar frio e sem sentimentos do antigo colega de classe. Minato solta no chão com desprezo e fica pensativo ao perceber que os outros heróis podem estar muito próximos dali. De repente, as pessoas presentes no salão da guilda começam a aplaudir o rapaz por ter derrotado os baderneiros. A recepcionista agradece aliviada pela salvação, enquanto a pequena Pomera comemora alegremente a vitória de seu mestre. Liana observa a cena de braços cruzados e admite timidamente que o protagonista é realmente um guerreiro incrível. Nesse momento, um homem de capa azul se aproxima do grupo, elogiando a impressionante demonstração de poder de Minato. Liana faz uma careta de profundo desgosto ao notar a presença daquele homem de capa azul que acaba de interrompê-los. O guerreiro loiro se apresenta com simpatia e convida formalmente o protagonista para se juntar ao grupo dele. Ele revela que possui uma excelente missão em andamento e estende a mão propondo uma parceria de negócios lucrativa. O loiro insiste com um sorriso brilhante, tentando convencer o rapaz de que aquela é a melhor oportunidade para ele. O líder de rank B, chamado Kreis, revela que a missão envolve uma masmorra, onde um artefato de teletransporte foi achado. Minato fica extremamente interessado ao ouvir a palavra teletransporte, pensando em uma forma de voltar para seu mundo. Kreis fica sem graça quando seus próprios companheiros de equipe começam a zombar de sua atitude insistente. O vice-líder chama o deboche, dizendo que Kreis, na verdade, só está interessado em se aproximar da bela e imponente Liana. A clériga Mint solta uma risadinha debochada, aconselhando o líder loiro a desistir de uma vez de sua investida. Kreis tenta se defender, todo corado e gaguejando que o grupo só estava precisando urgentemente de um combatente de frente. Liana sussurra para Minato com desdém, reclamando que foram parados justamente pelas pessoas mais irritantes da guilda. Ela recusa o convite com frieza, afirmando com firmeza que ela e Minato planejam seguir viagem completamente sozinhos. Shamal ri da cara do líder chorão, zombando de mais uma rejeição amarga que ele acabou de sofrer da bela guerreira. O loiro reclama dramaticamente sobre ser rejeitado tantas vezes, enquanto Liana se irrita profundamente com todo aquele escândalo.
Shamal comenta que aquela é a primeira parceria de Liana desde a tragédia do grupo dela, deixando o protagonista intrigado. Ele revela em tom sombrio que os antigos companheiros de equipe de Liana entraram em uma masmorra e nunca mais retornaram. Naquela terrível ocasião, um demônio esmagador dizimou o grupo inteiro, poupando apenas a vida da jovem guerreira de vermelho. Ele lança um sorriso maldoso e apelida Liana de assassina de companheiros por ter sido a única sobrevivente da tragédia. Um silêncio tenso toma conta do salão da guilda enquanto os outros aventureiros observam a reação da jovem guerreira. Crais sai em defesa de Liana, explicando que aquele apelido maldoso é injusto, já que fatalidades acontecem na vida deles. Liana abaixa a cabeça com profunda tristeza e confessa em voz baixa que infelizmente não foi capaz de salvar os amigos. Ela olha para a protagonista e diz que se ele estiver preocupado com o passado dela, está livre para seguir com o outro grupo. O termo assassino de companheiros faz Minato se recordar instantaneamente da terrível humilhação que sofreu na arena. Com um olhar frio e cheio de desprezo, ele range os dentes, irritado ao ver pessoas julgando os outros sem saberem de nada. Liana se recorda de sua própria história e das batalhas difíceis que enfrentou para chegar até ali. O protagonista toma uma decisão firme e declara em voz alta que vai seguir a viagem acompanhando Liana. Ele afirma que confia muito mais do que vê com os próprios olhos do que em boatos maldosos espalhados pelos outros. A guerreira fica extremamente envergonhada com as palavras de confiança e desvia o olhar com o rosto todo corado. O rapaz sabe que se eles conseguirem bons resultados como uma equipe, todos aqueles fofoqueiros calarão a boca. Ele sugere convidar o grupo de Crais para que tenham testemunhas e também para investigar o artefato de teletransporte. Liana tenta disfarçar a vergonha, gaguejando que ela já estava planejando fazer exatamente isso desde o início. Irritada com a situação, ela grita para que ele faça o que bem entender e sai pisando fundo para fora do local. Todo o grupo de aventureiros começa a caminhar pela movimentada rua principal do vilarejo sob o sol da manhã. De repente, eles se deparam com soldados reais conduzindo prisioneiros elfos acorrentados de forma humilhante. Minato observa aquela cena lamentável com profunda tristeza, achando terrível ver os prisioneiros tratados como animais. Crais explica que por serem demônios inimigos da humanidade, aquele tratamento cruel, infelizmente, é considerado comum. Minato repara em uma das prisioneiras e pergunta se aquela jovem de cabelos escuros não se trata de uma humana. Os aventureiros explicam que ela pode ser uma humana dominada pelos monstros, ou até um demônio disfarçado de humano. Shamal comenta de forma misteriosa sobre uma antiga lenda que diz que pessoas ruins acabam se transformando em demônios. Ele dá um susto repentino na pequena Pomera que pula de pavor e se agarra firmemente na cabeça de Minato. Crais fica sério e comenta que a história de crianças se transformando em monstros é realmente um conto de fada sombrio. Liana observa os prisioneiros com melancolia, sabendo que a realidade daquele mundo é cruel para os dois lados. Uma jovem elfa loira, acorrentada caminha de cabeça baixa com o rosto coberto de hematomas e poeira. Ao passar ao lado do protagonista, ela ergue lentamente os olhos marejados e o encara com um olhar suplicante. Ela estende suas mãos acorrentadas na direção de Minato, implorando desesperadamente por misericórdia divina. O rapaz fica paralisado de choque ao ver a jovem prisioneira implorando baixinho para que ele a salve dali. Ele sente o coração apertado ao perceber que, por mais que fossem inimigos, aquele tratamento cruel era desumano. As correntes pesadas apertam os pulsos feridos da garota elfa, deixando marcas profundas e dolorosas em sua pele clara. Minato conclui com a indignação de que os soldados reais estão passando de todos os limites aceitáveis de crueldade. Liana arregala os olhos em pânico absoluto ao perceber a loucura que o garoto está prestes a cometer ali na rua. Em um movimento brutal e repentino, um soldado saca sua lâmina e corta o pescoço da jovem elfa diante de Minato. O rapaz assiste àquela execução impiedosa com os olhos arregalados e a mente totalmente paralisada pelo horror da cena. Crais o segura firmemente pelo ombro, alertando-o de que ele não pode intervir de forma alguma diante da lei local. O corpo sem vida da jovem elfa desaba no chão de pedra enquanto os soldados continuam a marcha como se nada tivesse havido. O guerreiro loiro afirma com frieza que por trás daquela aparência frágil, eles continuam sendo demônios assassinos. Minato treme de pavor sem conseguir aceitar que uma vida indefesa que chorava por socorro foi descartada daquela maneira. Ele se questiona indignado do porquê de todos agirem com tanta naturalidade diante de uma covardia tão absurda. Shamal comenta friamente que para o reino, a simples existência daqueles demônios já é considerada um pecado imperdoável. Liana também se mostra abalada com o ocorrido e pede em voz baixa para que saiam logo daquele lugar triste. O guarda real cobre o corpo ensanguentado com um lençol enquanto a dupla de aventureiros segue viagem em silêncio. O olhar sem vida da jovem elfa loira permanece marcado no chão ensanguentado, servindo como um lembrete cruel daquele mundo. Já dentro da masmorra, Crais comemora que o grupo está avançando em um ritmo excelente pelas galerias de pedra.
De repente, uma ratazana monstruosa e gigantesca surge do teto saltando com dentes afiados na direção do grupo. Minato bloqueia o ataque do monstro com facilidade, fazendo os parceiros elogiarem sua fantástica agilidade na linha de frente. Kryze dá a risada da reclamação de seu parceiro e mantém o clima descontraído enquanto continua explorando o local. Minato aproveita a calmaria para perguntar a Liana sobre as regras básicas que todo aventureiro deve seguir. Ela responde sorridente que a regra número 1 é amar caminho sem saída, pois é lá que os grandes tesouros se escondem. A jovem fica séria e explica que ser aventureira é a melhor forma de conseguir fama e ser reconhecida por todos. O protagonista a encara com curiosidade, sem entender muito bem o porquê de ela dar tanta importância para a reputação. Liana revela que se for a pessoa mais famosa do mundo, que ela tanto procura finalmente conseguirá encontrá-la. Uma doce lembrança de sua infância surge mostrando a pequena Liana dormindo pacificamente no colo de sua amada mãe. A imagem carinhosa de sua mãe sorrindo sob o capuz revela quem é a pessoa que a jovem tanto deseja reencontrar. Minato percebe a delicadeza do assunto e se arrepende internamente de ter feito perguntas tão pessoais para ela. Liana olha para trás com um olhar sereno e pergunta surpresa se ele não vai rir de seu objetivo de vida infantil. Liana caminha apressada, alegando irritada que não havia absolutamente nada de engraçado no sonho dela. O líder loiro Kryze se aproxima de Minato discretamente e pergunta em tom misterioso se ele tem Chumin. Kryze sussurra todo corado, querendo saber que tipo de relação amorosa o protagonista possui com a guerreira. Minato responde tranquilamente que ela é apenas sua salvadora, deixando o líder loiro extremamente aliviado. O guerreiro abre um sorriso satisfeito, murmurando baixinho que fica feliz por ainda não ser tarde demais. De repente, Kryze muda de postura e estende o braço com pressa, deixando o protagonista confuso com a reação. Alguém pressiona um bloco de pedra secreto na parede da masmorra, ativando uma perigosa armadilha oculta. O chão de pedra se abre de forma abrupta bem debaixo de Liana, fazendo a jovem guerreira despencar no abismo. Ela solta um grito de pavor ao perceber que está caindo em um buraco completamente escuro e sem fundo. A jovem é engolida pela escuridão da fenda enquanto tenta em vão se segurar em alguma parede da masmorra. Minato grita desesperado, tentando salvá-la, mas Kryze o impede fisicamente, exibindo um sorriso assustador. O líder loiro revela sua verdadeira face maligna, rindo de forma sádica com a queda da companheira de equipe. O protagonista encara o traidor com profunda fúria, exigindo saber o porquê de ele ter feito aquela covardia. Kryze responde de maneira fria e irônica, comentando que a situação por pouco não acabou mal para ele também. O vilão joga seu charme cínico e afirma que está realmente muito feliz por ter conseguido salvar a vida do rapaz.